Povo de Deus, graça e paz. Olha, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixa o seu like, a gente vai estar gravando vídeos em defesa da fé adventista, contra os ataques que a igreja recebe, tanto de movimentos dissidentes, quanto do mundo protestante, né? Tá uma onda aí de chamar a igreja adventista de seita, e depois os dissidentes dizendo que a igreja adventista caiu, que não é mais de Deus. Mas vamos ao diálogo de hoje analisar dois textos. Os movimentos dissidentes, para alguns pontos, para alguns assuntos, eles gostam de usar falas ou escritas dos pioneiros e também do filho de Ellen White. E nessa oportunidade, para ser leal com os nossos ouvintes, eu gostaria de dizer que eu vou ler um texto do filho de Ellen White e depois vou ler um texto de Ellen White. Porque às vezes os movimentos dissidentes, eles confundem as pessoas. Eles leem textos e atribuem a Ellen White quando não é de Ellen White. A gente tem que ser sincero. A gente tem que falar o que é. O que é de Ellen White, a gente diz, aqui foi escrito por Ellen White. Aqui, não, foi escrito por um pioneiro, foi escrito pelo filho de Ellen White. Mas com relação à igreja, é interessante o que William White escreveu para uma pessoa com relação ao que ele tinha escutado da sua mãe, da irmã White, sobre a igreja. Se a igreja ia cair, deixar de ser de Deus e não ia ser mais de Deus. Ele escreveu o seguinte, esse é o primeiro texto, que também aparece no livro Eventos Finais, página 56. Está no patrimônio literário da White, né? O texto diz assim: eu lhe contei à senhora Lida Scott como mamãe considerava a experiência da igreja remanescente. E falei sobre o seu ensino positivo de que Deus não permitiria que esta denominação apostatasse tão completamente que houvesse o aparecimento de outra igreja. Interessante, né? O que William White está dizendo aqui? Que ele ouviu da sua mãe, ela dizendo para eles, olha, Deus não vai permitir que esta igreja, a igreja remanescente, entre em apostasia de tal forma que seja necessário o aparecimento de outra igreja. Ou seja, o que a gente pode concluir aqui desse texto, que haveria apostasia na igreja. Esse é um ponto inquestionável. Mas não a apostasia de tal maneira que fosse necessário surgir outra igreja no lugar da igreja adventista. Isso aqui é que é interessante a gente ressaltar. Então, aí alguém argumenta, não, mas isso aqui foi o filho dela, não é inspirado. Sim, eu sei. Eu sei que ele não era profeta, não era inspirado, apenas estou lendo, porque muitos desses movimentos dissidentes gostam de citar textos dele, de William White, para abordarem outros assuntos, para falarem de outros assuntos. Então, aproveitando a oportunidade, a gente lê esse texto aqui, o que ele ouviu de Ellen White. Inclusive, eu não vou colocar aqui, em outro momento eu posso gravar um áudio e dialogar sobre isso, quando a irmã White fala que ele seria orientado pelo Espírito Santo, né? E não ia se desviar da verdade. Mas o que William White fala, escreve para essa irmã, a senhora Lida Scott, falando do que a sua mãe, a irmã White, tinha falado para ele, que a igreja não iria apostatar. Ele fala interessante, que ele fala assim, o seu ensino positivo de que Deus não permitiria que esta denominação apostatasse tão completamente que houvesse o aparecimento de outra igreja. Agora, eu vou ler um outro texto que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380, e está também no Eventos Finais, página 180. Observe, irmãos,
É interessante porque esse texto vai combinar com o que William White escreveu. Veja o que Ellen White escreve. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Então a gente olha para a igreja e diz, mas rapaz, que tantos problemas na igreja. O mundanismo entrando na igreja, essa igreja vai cair, parece que vai cair. A sensação é essa, né? A sensação é essa. Mas olha o que diz a profeta. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Então está confirmando a fala de William White aqui, do filho de Ellen White. Ela mesmo está falando. Agora, na continuação, ela permanece, ou seja, a igreja, ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha é separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Irmãos, esse texto aqui é interessante, irmãos e amigos, por quê? Porque o texto faz uma diferença da igreja e para os membros. Diz o seguinte, que a igreja permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. Ou seja, os infiéis que estão na igreja, que aí é o joio, é as virgens imprudentes, honécias, esses serão sacudidos. Haverá sacudidura na igreja. E ela fala aqui da sacudidura, né? A igreja permanece, ela não cai, ao passo que os pecadores de Sião, ou seja, os infiéis que estão na igreja, serão lançados fora na sacudidura. Então é isso que a profeta fala no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380 e Eventos Finais, página 180. Então, é um texto que comprova que a igreja não iria cair. Infelizmente, os movimentos dissidentes acusam a igreja e dizem que a igreja caiu, que não é mais de Deus. Usam textos fora do contexto. Essa é a realidade. Mas fica aí a reflexão para os irmãos que são da igreja adventista, que permaneçam firmes ao lado de Jesus, sabendo que esta é a igreja de Deus. E para aqueles que fazem parte de algum movimento dissidente, permita, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo fale ao teu coração e não faça o trabalho de acusação contra a igreja. Você está em um movimento espúrio, você está num movimento falso. São falsas reformas que a irmã White profetizou que iria surgir. E você está em um movimento que não tem base profética. Então Deus lhe convida a você se retirar desses movimentos aí e se unir à igreja adventista do sétimo dia. Ainda que débil, defeituosa, mas é a igreja de Deus. Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, a sua proteção, em nome de Jesus.